Boa noite a todos. Vamos dar início à coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo. Olá, Luxemburgo, Henrique Manf, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho do jogo e não como resultado, mas como o Corinthians atuou hoje, fazendo uma ideia de quarta passada para quarta que vem. O que esses dois jogos, do que aconteceu e do que pode acontecer, tem a ver com o jogo de hoje? Para projetar o jogo que vem, a gente não sabe o que pode acontecer, né? O jogo de hoje eu tirei o Bidu. O Bidu teve uma desconforto, né? No adutor, que a gente tinha uma lesão antiga, tem uma fibrose ali, mas estava tranquilo para jogar. Mas eu optei porque uma lesão agora de adutor, 5, 6 semanas, aí você perde o jogador não sei quantos jogos. Então, preferi deixar ele fora, né? E mantive os 3 zagueiros. O Renato também ficou fora. O Renato entrou no jogo passado porque era um jogo que só tinha mais um jogo para passar para a fase seguinte ou não. No Campeonato Brasileiro nós temos bastante jogos, então tinha que economizar o Renato, já pensando em quarta-feira. E também evitar também que uma sobrecarga pudesse dar uma lesão, trazer uma lesão para ele. Tudo isso tem que pensar, né? Então, assim, eu acho que o jogo foi um jogo ruim. As duas equipes sairia um gol de pênalti para nós, ou falta para eles, como aconteceu o pênalti para eles, aí saiu na vantagem. Depois acharam o segundo gol ali, na hora que eu fiz as trocas. Mas acho que agora contra o Del Valle, né? Nós temos um dia para descansar, vou dar uma folga para eles ficarem um pouco com a família, final de semana, né? Porque não está ficando muito tempo concentrado. E projetar o jogo seguinte como um jogo importante da Libertadores, né? Eu procurei manter a equipe para dar mais sequência, mais dar conhecimento, mantive os 3 zagueiros, porque é uma coisa que aconteceu boa, para dar segurança, né? Para poder liberar alguns jogadores para o jogo. Vamos saber que hoje, a gente tem muito tempo de janela, né? Eu sabia que hoje nós teríamos uma queda. É normal. Você vem de porrada, aí você consegue dar uma crescida e faz um grande jogo, em que tipo, consegue uma vaga que ninguém acreditava, o emocional vai lá em cima e depois dá uma... Então eu sabia que era isso e eu tentei administrar, tentei jogar o pessoal para cima, né, para se motivar bem para o jogo. Eles entraram motivados, mas a parte, nem a parte física, a parte mental, né, da necessidade de buscar o resultado contra o Atlético, ela prevaleceu, né? Então tive um desgaste mental muito forte, né? Concentração absoluta. Então é normal que hoje tivesse uma queda, mas infelizmente o pênalti saiu contra nós. E aí acho que foi a decisão ali do jogo. Não tem que culpar, igual o árbitro, não faz parte. Hoje em dia qualquer coisa quebra a mão, pênalti. Então não tem que dizer que é o árbitro todo, não tem culpado. Luxemburgo, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. O Corinthians teve 62% de posse de bola depois de algumas partidas, né, que de uma forma mais reativa. Você tem uma análise da dificuldade do Corinthians em finalizar, em criar oportunidades? Foram só 2 finalizações no gol. Cara, assim, legal, né? Essa coisa de proativo, reativo, é muito difícil porque vocês querem analisar como proativo que o time vai ganhar o jogo. Aí tem provado o contrário, você fica com 32%, 35%, vai lá e faz 2 gols e ganha o jogo, né? Então, essa coisa de proativo e reativo, cara, até porque eu entendo, né, essa coisa de futebol, né? Futebol é vertical. Você vai ter uma baliza aqui e outra aqui. Eu nunca vi baliza do lado aqui. A bola tem que ir para lá, tem que ir para cá, tem que ir para lá e tem que ir para cá. Não, ela tem que ir para lá, tem que ir para cá, mas tem hora que você tem que ser vertical, cara. Então essa coisa é muito, né, proativo, reativo, vai ganhar, vai dizer que vai. Quantas vezes, né, eu lembro de uma passagem, né, entre essa relação de proativo, reativo, né, com o Barcelona e o Bayern de Munique, né, uma final de Champions, em que o Barcelona tinha um time que era mais, ficava com posse de bola, 70, 72, 75%, perdeu de 4, vertical. O Bayern foi vertical, fez 4 gols. Então, as pessoas se atêm muito a essa coisa de proativo, reativo, esquece que nós temos uma baliza lá e outra cá. Então tem que fazer o gol, sabe? Se verticalizar e poder fazer gol, entendeu? Então eu acho que o jogo era para caminhar do jeito que caminhou, tanto o América como nós. O América também foi um time fisicamente melhor e mais disposto que a gente, não, até porque, vamos dizer que nós ficamos mais com a bola. Mas o América se fechou bem e jogou nos nossos erros. E conseguiu uma bola parada, cara. A bola parada num jogo desse, que é difícil
né, a coisa funcionar, decide o jogo. Luxemburgo, boa noite. Central do Timão aqui, Alexandre Gimenez. Hoje, queria que você falasse, por favor, do ambiente criado pela torcida corintiana, né? A maioria esmagadora aqui na Arena Independência, porque, apesar desse ambiente favorável, o Corinthians ainda não está conseguindo fazer bons jogos fora de casa, com exceção do jogo do Maracanã, o Corinthians jogou muito bem. Cara, a gente vai ter que quebrar isso, rapaz. Nós estamos quebrando a porção de arestas, né, barreiras, né, algumas coisas que vinham, né? E nós estamos quebrando. Ah, não tomava, a defesa era ruim, aí não passamos a tomar gol. Aí, de repente, conquistamos grandes vitórias. Quer dizer, então nós estamos quebrando barreira, cara. Você acha que a gente vai ficar até o final do campeonato sem ganhar, fora de casa? Não, vai acontecer. A única coisa que eu tenho que analisar é o seguinte: o Campeonato Brasileiro é um campeonato perigoso, porque são 12 grandes equipes, equipes centenárias que estão no campeonato, aí já desceram, já subiram, estão aí, né? Então a gente tem que começar a somar pontos para sair daquela ponta de desconforto ali, para poder objetivar para cima, para poder ter gordura para queimar. Tá certo? Então por isso que eu mantive a equipe hoje, com praticamente 80% dos jogadores, só o Renato, porque eu preciso ganhar, cara, eu preciso fazer ponto. Então eu sacrifiquei os jogadores, que eles vieram de um jogo terrível, duro, decisão de campeonato, com uma equipe dura, difícil, e isso tiveram a parte mental muito, sabe, direcionada nesse jogo, porque eles concentraram demais para essa partida contra o Atlético. Então, eu sabia que ia ser desta forma. Então, eu mantive, porque eu preciso ganhar, cara. Aí vai uma bola parada e faz. Então, cara, nós estamos no caminho certo, né? Mas nós temos que tomar algumas coisas que fazem parte, né? Não podemos ficar toda daquela zona ali. Aí perde, já fica aqui na... Não, tem que dar uma gordura para cima e de repente você começa a olhar para cima, cara. Se nós ganhássemos hoje, a pergunta seria assim, pô, nós já estamos olhando para a Libertadores. Então, cara, tudo isso faz parte, só não me assusto com isso, mais respeito, mas não me assusto porque a gente sabe que o pessoal está querendo, né? Eu vou falar como é que foi hoje, só para ter uma... O Renato que jogou, iniciando o jogo contra o Atlético, não foi o mesmo Renato que já entrou mesmo no jogo hoje. Então, cara, a gente sabe dessas coisas que podem acontecer, mas eu tinha que usar tudo que nós temos para poder tentar ganhar o jogo. Boa noite, Luxemburgo, prazer falar contigo. Dentro disso, aproveitando a tua experiência no futebol, é vasta, era pequeno, você já treinava futebol. É o seguinte, na quarta-feira o Cudê foi muito cobrado, justamente por conta disso, ter poupado alguns jogadores contra o Corinthians, e a torcida protestou e tal. E nesse confronto contra os mineiros, você levou a melhor na quarta-feira e hoje levou a pior. O que você acha que foi a característica positiva que o América teve hoje para conseguir essa vitória? Por favor. Cara, eu não quero entrar no mérito do Cudê, o que ele fez, o que não fez, cara. Cada um sabe o elenco que tem, como é que faz o seu trabalho. Eu não quero aqui ficar analisando o trabalho dos outros, tá? O América, eu perdi para o América como eu perdi para o Atlético na vez passada, né? E aí agora nós ganhamos, que isso é futebol, cara. O América jogou bem fechado, fez com que, acho que nós cometemos assim, uma situação meio aqui desconfortável, que nós deixamos só o Fábio, né? Mas só devia avançar o Fábio um pouquinho mais, e nossos dois jogadores de qualidade de meio campo e volante deveriam não vir pegar a bola dos zagueiros, se deixar os zagueiros jogarem, mas nós temos mais jogo no campo do adversário. Então eles vieram muito pegar a bola. Então, isso foi uma coisa que eu poderia falar e que poderia ter adiantado um pouquinho mais. Agora, o time do América jogou fechadinho, tentou adiantar um pouquinho a marcação na bola parada, no tiro de meta, e quando tentou marcar em cima, nós saímos por trás com 3 zagueiros, bem. Então acho que é um jogo que eu achava que ia acontecer da forma como aconteceu. Era uma penalidade máxima para nós, uma bola espirrada para algum jogador talentoso e que saiu uma jogada, como o Pedro fez uma jogada individual, conseguiu o pênalti, né? Então acho que, cara, eu não tenho assim uma análise que não seja essa que eu estou vendo, que o jogo foi um jogo truncado e amarrado, duas equipes tiveram um esforço muito grande para passar para a fase seguinte, numa competição que não é a mesma, então eu coloco assim o futebol. Oi, boa noite, professor. A gente viu o América hoje dar a bola para o Corinthians, né? Ficou bem atrás, jogando realmente no contra-ataque, que é uma estratégia do time do América, né? De muito tempo joga dessa maneira, o Mancini joga dessa maneira. E isso criou alguma dificuldade para o Corinthians, principalmente na criação das jogadas, na armação, essa necessidade de estar com a bola e ter que criar com ela no pé. Isso trouxe algum transtorno para o Corinthians, uma vez que a gente viu o Corinthians ter grandes atuações recentemente, não estando com a bola, jogando justamente no contra-ataque, no espaço cedido pelo adversário, que muitas vezes ia para cima. E além desse ponto, queria que o senhor comentasse
essa distância agora para a zona do rebaixamento, 1 ponto. Só a América está na zona ainda, está só 1 ponto atrás do Corinthians. Obrigado. O América jogou da maneira como ele entende que é melhor. Nós sabemos que ele joga com 3 atacantes, um fixo, né, que é o mais de área, e 2 de lado com velocidade, né? E um meio encostando neles lá, né? Então a gente sabia que jogava dessa forma, né? Então não foi nenhuma surpresa. Nós tivemos mais posse de bola, mas eu acho que o fator para nós é essa posse de bola, mas sem ser agudo, sem ser agressivo. Aquela posse de bola que ela não foi agressiva. Então, tanto é que eu falei que a bola girou por trás, deveria ter chegado um pouquinho mais na frente, né? Eu acho que é o momento dos dois times, né, na competição do Campeonato Brasileiro e o momento do jogo passado, né? Trazendo o jogo passado para esse jogo aqui, houve um desgaste muito grande, físico e emocional, né, na partida. Então, normalmente que você tem um pouco mais de dificuldade para criar situações, né? Se fosse numa outra situação que tivesse semana livre, seria outro jogo. Acho que o Mancini armou bem a equipe dele, buscando o que ele tem que buscar, que é contra-ataque. Ele gosta de jogar dessa forma, com velocidade do lado. E a outra pergunta foi o quê? A distância para a zona do rebaixamento agora. Cara, foi o que eu acabei de falar, depois você pega, né? Então você edita. Que eu falei o seguinte, cara, que eu tenho que sair daí dessa coisa do desconforto, para ter gordura para queimar. Uma vitória hoje a gente teria, o América ficava lá atrás, e a gente avançava e teria gordura para queimar. Mas eu também não posso pegar que sai dando porrada nos jogadores e que não sei o que. Eu tinha uma expectativa que seria mais ou menos assim hoje. Lucha, na última coletiva de imprensa até falou que não criou esse negócio das 10 partidas, de pedir para a torcida e tal, não criou esse negócio de trégua, mas eu queria que você projetasse as próximas 10 partidas do Corinthians, quais são as próximas barreiras que o time tem que quebrar para poder seguir na temporada? Mais 10 partidas, cara? As próximas partidas. De novo, vem com esse negócio, cara. Pô, futebol é projeção de tabela, análise de tabela, né? E não adianta, cara. Futebol você tem que jogar uma decisão no Campeonato Brasileiro, cada jogo é uma decisão. Um campeonato muito longo, né? Muitos jogos, né? Então você tem que jogar, você tem que motivar o jogador a cada jogo para jogar uma decisão. E nós temos competições paralelas, né? Aí a gente tem que ter um pouco de calma, né? Porque as competições são paralelas, com cobrança de que tem que continuar, que são a Libertadores, que é Copa do Brasil, então a gente tem que ter muita calma nisso. Eu prefiro ficar nessa coisa de 10 partidas. Meu contrato até o final do ano, eu tenho a obrigação do Corinthians fazer um Campeonato Brasileiro muito bom, fazer uma Libertadores muito boa e uma Copa do Brasil muito boa. Essa é a obrigação que nós temos aqui, quem está aqui. Né? Se basear em 10 jogos, eu acho que é uma coisa que fica só em 10 jogos. Aí depois de 10 jogos você vai falar assim, e agora, Lúcio, mais 10? Aí eu vou falar, caramba, daqui a pouco vai acabar o campeonato. 10 mais 10 mais 10, 30 mais 8, 38, acabou a competição. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Obrigado.